Clean Code é um dos termos que você muito provavelmente já viu em várias vagas, principalmente de nível pleno em diante. Mas afinal, o que é Clean Code? O que significa um código seguir os padrões ali, os ensinamentos do Clean Code? Eu sou Camila Santos, mais conhecida como Camila Code. Boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Uma das coisas que eu sempre falo muito é que não basta a gente só entregar um código, tem que ser um código bem feito, um código testado, um código documentado. E quando a gente fala de código bem feito, um dos termos que sempre falo muito é o famoso Clean Code. Então, nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples. Então, mesmo que você está iniciando totalmente na área, você já vai iniciar sabendo o que é Clean Code e você já vai saber identificar se aquele código está seguindo ali os princípios, os conceitos, as boas práticas de um código que segue os princípios Clean Code. Então, primeiramente, eu vou aqui explicar todo o conceito do Clean Code, né? O que é, onde você pode aprender mais também. E logo em seguida, a gente vai para uma parte prática, na qual eu vou colocar snippets, né? Trechos de código aqui no vídeo para vocês, mostrando um mau exemplo e depois o que seria um bom exemplo, que seria refatorando aquele código seguindo os princípios Clean Code, beleza? Muitas pessoas têm dúvida se já viu algum código com Clean Code, mas eu tenho certeza que você já viu um código que não seguia Clean Code. O que é um código que totalmente não segue Clean Code? É aquele código que você não consegue entender o que está rolando, é aquele código que você vai olhar o nome do método, só tá tipo A, B, C, full bar, igual geralmente a gente vê em vários tutoriais. É aquele código que tá cheio de comentário, porque se não tiver o comentário, você não consegue entender o que tá rolando ali naquele código. E além disso, também é aquele código que se você mexer num lugar, vai quebrar em vários outros, porque tá tudo na mesma classe, no mesmo método, uma mistura só. E eu tenho certeza que você já viu um código assim, né? Bom, quando a gente fala de Clean Code, não tem como não citar o famoso livro, né, Clean Code, que é do Uncle Bob, que é, se não a pessoa que criou o termo Clean Code, uma das pessoas que mais ficou conhecida, né, por falar de Clean Code. Então, esse vídeo foi muito baseado nas coisas que eu li nesse livro e coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, que afinal é o programa desde 2013, e também ao longo de diversos outros recursos e materiais que eu também estudo sobre tema de programação, refatoração e boas práticas de desenvolvimento no geral. Então vamos lá, o que é um código limpo, né? Um clean code? Um clean code é aquele código que tanto você que escreveu daqui a 6 meses vai continuar entendendo o que está ali, tanto uma pessoa nova no time vai conseguir entender, tanto uma pessoa iniciante na área vai conseguir entender. Claro que uma pessoa iniciante, às vezes, ela não vai conhecer da tecnologia em si, ela não vai conhecer do cenário de negócio ali, se ela estiver iniciando até na empresa mesmo sendo experiente. Mas se o código estiver bem escrito, concorda que se, por exemplo, você tem um método que está ali, save, e aí tem outro que está lá, save customer for alguma coisa específica, tipo, é bem mais claro do que exatamente aquele método cuida, que até uma pessoa iniciante que não conhece talvez a linguagem, por exemplo, Java, Kotlin, qualquer outra, ela vai entender, olha, não sei a fundo, não conheço o que está ali na implementação por não conhecer a linguagem, mas só de ver o nome, pelo menos ela já entendeu. Um código limpo também é aquele código que você consegue mexer sem quebrar. Porque tem alguns códigos que você vai mexer que parece que é aquele joguinho Jenga, sabe? Que você vai puxar a madeirinha. Eu vou colocar a imagem aqui. Que pode ser que conheçam por outro nome. E aí quebra tudo assim, cai tudo. Então, tem código que você vai mexer que é praticamente desse jeito. Então, acho eu, assim, que também não é um código clean code se você tem esse receio de ficar mexendo e quebrar tudo. Muitas vezes o código Clean Code ele também pode ser associado à falta de conhecimento de recursos nativos da linguagem. Por exemplo, no Java, eu falo muito de Java, que é a minha stack principal, por mais que eu conheça outras linguagens, né? A gente tem aquela API de strings, né, que lida com as collections, ali coleções de dados, né? Que ela tem muitos métodos ali que ajudam a gente a percorrer lista, fazer várias operações com listas e coleções de dados. Então pensa que talvez uma pessoa que não conhece, porque talvez nunca chegou numa versão do Java que tem essa funcionalidade, quando ela vai implementar, ela acaba talvez fazendo um monte de for, um código super verboso, super extenso, porque ela não sabe que aquilo existe nativo da linguagem. Então, a falta de conhecimento de recursos nativos da linguagem, ou até mesmo de bibliotecas que você pode instalar, que facilite o desenvolvimento, também tende a ser um fator que faz você escrever um código não tão clean code assim, não tão limpo assim. E aí, um outro indicativo também, né, de que o seu código não é um clean code, é quando você tem muita dificuldade de escrever teste. Eu não vou lembrar agora quem disse isso,
Mas se o código ele não é facilmente testável, significa que ele é mal escrito, porque ele provavelmente está com a separação errada de classes, separação errada de métodos, dentre vários outros fatores. Então, se você vê um código ali que ninguém consegue entender como separar quem vai ser o mock e tudo mais, talvez já é um indicativo de que alguma coisa ali não está muito boa no código. E aí, um outro indicativo que eu posso trazer em outro vídeo também, se vocês quiserem, é se tiver muitos code smells. O code smells é literalmente o oposto de clean code. Então, code smells são fedores de código, né? São coisas que estão dizendo, esse código não tá muito maneirinho. Então, os mais famosos, por exemplo, é você ter uma variável, um método com nome nada significativo, é você ter um método que faz 30 coisas diferentes, é você ter uma separação até ali em camadas, só que aí você mistura as classes, tipo, domínios diferentes na mesma classe. Outro exemplo também é você colocar muitos comentários. Então tem vários outros code smells que eu posso falar disso em outro vídeo também, se vocês quiserem. Mas também isso é indicativo de que se tem code smell, talvez não seja tão clean code assim ou não seja nada clean code. E agora, para ficar um pouco mais tangível, né, alguns exemplos de um código sem clean code para um clean code, eu vou trazer aqui alguns exemplos de algumas coisas ali que você pode já ter visto, você pode já ter feito também, que você estava escrevendo um código que não era limpo, né, não seguia os princípios clean code, mas depois desse vídeo você não vai só escrever o código mais limpo, como você vai poder falar, isso daqui, esse método aqui que se chama chama 1, 2, 3, não está seguindo os princípios clean code. Ó, o primeiro exemplo aqui que eu quero trazer é a questão dos nomes significativos. Eu vou estar olhando um pouquinho mais para lá, porque a tela que tem o exemplo tá aqui, só que a imagem vai aparecer aqui magicamente para vocês na edição. Então, o primeiro exemplo aqui é o método, que ele retorna um inteiro, até aí tudo certo, só que o método chama A. E esse método recebe dois parâmetros que se chama B e C, que também são dois inteiros. E aí ele retorna uma operação de B vezes C. O que você entende sem contexto nenhum? A, que é alguma coisa, está fazendo a multiplicação por B e C e ele retorna o resultado, né, o produto dessa multiplicação. Mas é uma multiplicação do que, para que, vai ser usado aonde? Ninguém sabe. É uma simples calculadora? Não sabemos. Então aqui a gente já tem claramente um exemplo do que não é clean code, pois não tem um nome nada significativo, certo? Agora eu vou mostrar o que vocês devem fazer a partir de agora que vocês estão vendo esse vídeo, que é você usar nomes significativos. Então, novamente, a gente vai ter esse mesmo método com retorno integer, né, que vai retornar o inteiro, só que agora, em vez do nome do método ser A, o nome do método é calcular a área do retângulo. Então, você bateu o olho no código, seja iniciante, seja sênior, pessoa que está 10 anos na empresa, você vai entender, ok, estou calculando a área do retângulo. É isso. E aí você vai saber que o que antes era o B é a largura, o que agora é altura era o que antes era o C, e aí você multiplica a largura pela altura, certo? Então, assim, você aplicando uma mudança simples ali, que até na IDE, tipo, você não precisa ficar trocando manualmente 300 lugares os nomes, você pode só usar o renomear e vai trocar sozinho, você já conseguiu deixar o seu código muito mais significativo. Então, é uma coisa simples, só que muita gente não faz. E se você fizer, você já tem um grande destaque ali. Então é até meio polêmico, porque muita gente fala que clean code é uma coisa sim para iniciantes. Assim, é sim para iniciantes, só que no início a gente está muito mais ali tentando entender como as coisas funcionam, para depois pensar em fazer da melhor forma possível. Então eu diria que assim, é importante iniciantes aprenderem clean code, mas também, todavia, entretanto, também é importante eles entenderem como funciona. Então, às vezes, você fazendo exercício ali de lógica, você dá um nome ali mais ou menos, mas naquele momento você tá mais focado na lógica, sabe? Mas já tem esse mindset de que realmente é legal você já pensar nas melhores práticas, em colocar em nomes mais significativos, por exemplo, e outros exemplos que eu vou mencionar aqui. Esse daqui não tem exemplo de código, porque é uma coisa mais simples assim de falar e vocês já pegarem, que é funções simples e pequenas. Então, eu não sei se você já está familiarizado com Solid, que é um conjunto de 5 boas práticas, que uma delas, né, o primeiro S, é o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Que basicamente ele diz que uma classe ou um método só deve ter uma única responsabilidade. Então, se você não está seguindo esse princípio, você já está violando os princípios Solid, você já está criando um code mel e você não está fazendo um clean code. Então, esse daqui eu nem coloquei exemplo, porque é basicamente assim: se o seu método é cadastrar cliente,
Você não vai colocar, por exemplo, se for, tipo, sei lá, um cenário de e-commerce, a responsabilidade de enviar o pedido para logística. E agora um outro ponto é evitar comentários desnecessários, tá? E comentário eu sei que é uma das coisas mais polêmicas que eu já vi, mas qual que é a minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, eu acho que comentários só fazem sentido quando é um cálculo muito específico, tipo que não só de olhar o nome a pessoa vai entender, ou se for algum termo, alguma regra, tipo, eu fiz esse método aqui por causa de uma mudança específica que aí eu tenho que documentar e daqui a um mês tem que tirar esse código. Tipo, foi uma coisa muito, muito específica que, tipo, não só bater no olho você entenda, eu acho que vale um comentário. De preferência que seja um comentário que remeta a outra documentação, tá? Então não vai fazer uma documentação dentro do comentário, só deixa ali uma referência, tipo, para saber mais, acessa uma página do Confluence ou de outros sistemas de documentação também, tá? E qual que é o ponto dos comentários? Muita gente pode achar, mas eu boto comentário porque fica mais fácil de entender. Mas concorda comigo se você fizer um código limpo, se ele tiver uma única responsabilidade, se ele tiver nomes significativos e os outros princípios que eu ainda vou falar nesse vídeo, o código já vai ser auto-entendível. Você não precisa ficar explicando ali via comentário, sabe? Então, toda vez que você coloca comentário, por mais que o código já esteja bom, quem vê de fora já vai entender como, poxa, ela teve que explicar o código, então talvez não esteja tão bom assim, sabe? Esse daqui também eu não trouxe exemplo de código, porque é algo que falando já fica bastante tangível, que é a questão de código duplicado. Então, por exemplo, a gente tem um método ali que chama cadastrar cliente. Só que aí esse mesmo método tem 3 lugares diferentes no mesmo projeto, tem o método cadastrar cliente com exatamente a mesma implementação. Será que não faria sentido vocês colocarem ele, tipo, numa super classe ali, para outras classes implementarem ou herdarem, se fizerem sentido? Então, assim, a questão do código duplicado é ver se, pô, será que essa variável que eu tô duplicando toda hora e é o mesmo valor, será que não faz sentido deixar ela global? Será que não faz sentido esse método ir para uma interface, ir para uma superclasse ali para ser herdada também? Então, a questão do código duplicado é literalmente isso. Você vê que o código está se repetindo e faz exatamente a mesma coisa, não é um cenário ali muito específico. Eu acho que compensa realmente você deixar num lugar mais acessível, sabe? Deixar global e as outras classes herdarem, importarem e assim por diante, beleza? Esse daqui tem exemplo de código e esse daqui eu tenho certeza que vocês já sofreram como pessoa que consome outra API. Porque não tem nada pior do que quando você tá ali desenvolvendo e você cai num erro que não faz ideia. Tipo, é aquele erro genérico ali do Java, sabe? Que retorna status 500, não sei como é que é nas outras linguagens agora. E aí, tipo, você não consegue ver qual é a exceção que deu, você não sabe se foi um erro da JVM, se foi um erro na camada de negócio, se foi um erro matemático. Só deu um exception ali, ó. Dane-se, foi um exception. Então, é um é uma coisa terrível, assim, sabe? Então, aqui eu vou te dar alguns exemplos de como você pode melhorar o seu tratamento do erro, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem só o trecho ali do try catch, que aí, por exemplo, ele só tava ali fazendo o catch da exception, que é tipo a exception mãe de todas, e ele só logava o erro com a mensagem deu erro, tipo, nem o log de erro, nem a exception específica. Aí, caso você caísse naquele erro, o que você ia ver? Que deu erro? Que erro? Descubra, tipo, R$ 2 é um erro misterioso, sabe? Então, assim, é uma péssima prática, porque como desenvolvedora, você bate o olho, você não vai entender que erro que está ali sendo tratado. E como usuária, se você cair no erro, você também não vai fazer ideia do que deu errado, saca? E aí, qual que seria a boa prática? Seria você colocar uma exception mais específica. Então, nesse caso aqui do nosso exemplo, é só um código que trata ali da parte de input e output. Provavelmente ler alguma coisa via CLI, ou talvez até via arquivo. Então, você pode fazer o catch ali da IO exception específica. E no log de erro, né, ou no system out de erro também, você, mais log, né, que é mais utilizado, no system out ali, você pode colocar que foi um erro de entrada e saída, e você coloca o erro e a mensagem do erro, não só tipo a exception inteira que fica uma coisa monstruosa. Mas mais personalizado ainda é se você criar uma exception personalizada. Então, por exemplo, até peguei um projeto que eu fiz no Live Coding aqui faz pouco tempo aqui do canal, vou deixar o vídeo linkado aqui, inclusive assistam, é muito legal esse Live Code. Que aqui a gente estava fazendo um sistema ali de controle de livros, né? E aí a gente tinha a questão do item não encontrado. Então, se eu não tratasse a exceção, tipo, a nível API ia retornar um 404, não necessariamente iria estourar talvez um exception, só um 404, só que eu queria que estourasse exception, só que se eu não colocasse uma exception específica,
ele ia só dar um exception genérico, talvez retornar um 500, não ia ser uma coisa muito personalizada. Então, eu, a nível aplicação, eu configurei ali uma exception nova chamada Book Not Found Exception. Eu criei ali um exception handler e coloquei que quando caísse essa exception, ele ia colocar lá no corpo da mensagem, que eu também personalizei como é que ele retornaria a exception ali no post, mas também vou deixar o trecho de código aqui. E aí, tipo, eu ia colocar que, olha, o livro não foi encontrado. Então, sim, essa exception, ela vem daquela nossa base exception, que é a exception mãe de todas. Só que fica bem mais específico, tipo, você saber que, foi uma book not found exception do que um exception. Porque você sabe, foi só que eu não achei o livro na base. Recapitulando tudo que a gente viu nesse vídeo, né? A gente discutiu aqui a importância do Clean Code. Eu já te dei exemplos de falta de Clean Code que você provavelmente já passou na sua carreira, mas você não sabia o que era falta de Clean Code, o que era o Code Smells também. E assim, gente, código limpo não é só questão do estilo, do código bonito. Ele ajuda a ter qualidade e, consequentemente, vai melhorar a performance, vai melhorar o ritmo de desenvolvimento. Porque pensa, às vezes, se você usa uma feature diferente ali e tudo mais, você consegue, tipo, deixar o código mais performático. Tipo, em vez de ter que passar por 300 camadas ali do seu projeto, tipo, fazer um monte de chamada ali com código duplicado, tipo, você faz só uma ali, querendo ou não, pode ser que melhore até nível performance mesmo, sabe? Além disso, é bem mais fácil você ter um código ali limpo, já estruturadinho, que você vai bater o olho na hora de desenvolver, e você consegue, sabe? Bem tranquilo. Assim, gente, Clean Code é um requisito que eu vejo muito presente nas vagas, tipo, boas práticas no geral. Então, quando você vê boas práticas de desenvolvimento, padrões, tá ali o Clean Code incluso, sabe? E é um tema, assim, que eu acho muito simples de entender, realmente, só você parar e falar, beleza, isso daqui é o Clean Code. Então, vê esse vídeo, se aprofunde. Tem vários materiais sobre o assunto. Tem o próprio livro do Clean Code, mas para quem não quiser ler livro, tem muito material na internet ali sobre esse conteúdo também de Code Smells. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de conferir todos os outros vídeos aqui do canal e principalmente de deixar aqui para se inscreva e também de deixar o seu like e comentar aqui qual outro tema que você quer que eu traga no canal, qual outro tutorial, que eu sempre tento trazer todos os conteúdos que vocês pedem. Alguns dá muito trabalho ali para produzir, mas eu olho todos, tá ali na minha listinha. Eu tô me organizando para trazer alguns tutoriais, alguns outros conteúdos que vocês pediram. Eu sou a Camila Code e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!